Entender nada. Olá, os primeiros indícios da doença são de 1977, mas a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, só foi descrita em 1981 e o vírus causador, o HIV, foi descoberto 3 anos depois, em 1984. No Brasil, o primeiro caso e a primeira morte ocorreram em 1982. Hoje, a vida do soropositivo brasileiro é mais saudável que a da pessoa que contraiu a doença há 25 anos. Com o surgimento de tratamentos revolucionários, como o coquetel, que é distribuído pelo SUS, ter o HIV não significa necessariamente contrair AIDS e parar em um leito de hospital. Esforços do Ministério da Saúde elevaram o país à liderança mundial no combate à doença, mas ainda há muito o que fazer. Desde 1987, a ONU adotou uma data como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 1º de dezembro. Esse é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Bruno Covas, do PSDB, Armando Sérgio de Melo Ferreira, coordenador do projeto Solidariedades Casa Sol, Américo Lucas Neto, presidente do Fórum de ONGs AIDS do Estado de São Paulo, e Lucas Soler, coordenador do projeto Criando Laços. A gente discutia aqui um pouco antes de começar o programa essa questão dos números, das datas. Apesar dos esforços de se estabelecer essas datas e os números, ainda há muita disparidade de dados, não é isso? Uhum. Alguns falam em 40 milhões de portadores de HIV no mundo, outros falam em 30, em 33. Por que essa dificuldade? Deputado Bruno Covas, o senhor tem... Como é que o senhor vê essa dificuldade de se estabelecer esses números e esses dados? Olá, Abel. Olá aqui aos debatedores, telespectadora. É um prazer estar mais uma vez aqui hoje discutindo esse tema tão importante. Eu acho que talvez a dificuldade da gente ter o número correto é ainda, não chegamos no patamar ideal da possibilidade, da capacidade de mostrar para as pessoas o que realmente a AIDS significa. Ainda há uma série de questões que precisam ser ainda mais debatidas, ainda mais demonstradas à população, né, os reais efeitos dessa doença. Muita gente que ainda tem a informação, mas não tem a informação da forma correta. Então, acho que essa dificuldade, essa disparidade de números, né, hoje a ONU diz que no Brasil são 620 mil pessoas infectadas com vírus HIV, portanto, aí 1%, 1,5% da população com a doença. Então, pode ser um número maior, como você mesmo colocou, dependendo aí do número que se pegue. Então, acho que isso mostra que ainda não estamos no patamar ideal de divulgar, né, de mostrar para as pessoas como prevenir e como ainda estamos no estágio ainda longe de chegar à cura para essa doença. Ainda há, Armando, dificuldade de diagnóstico mesmo? E a subnotificação, por exemplo? Existe muita subnotificação. Muita gente está contaminada e não sabe porque também não faz os testes no momento adequado. Mas a gente tem tido casos de muitos adolescentes até que têm se contaminado e não sabem que tem AIDS hoje, né? Antigamente, há um tempo atrás, os adolescentes eram contaminados através da contaminação vertical. E hoje em dia está havendo muita contaminação horizontal através de relações sexuais. Mas isso talvez porque as informações não são tão incisivas na juventude, né? Eles ouvem assim muito en passant, precisa que haja uma conscientização maior na família também, para que essas garotas, esses meninos sejam informados e cobrados, né, quanto à sua sexualidade, para que se previnam. Mas o caminho, infelizmente, é a convivência com os portadores do HIV, porque, infelizmente, o número continuará crescendo. E a gente tinha a impressão, Américo, de que descobrindo a doença e descobrindo o tratamento e com a divulgação, né, com a informação, o número
diminuiria. Isso não está acontecendo. Só está mudando de população, digamos assim, né? Antes era algo mais restrito a homossexuais, depois a prostitutas e hoje meninas, mulheres. O número de meninas e de mulheres tem aumentado muito, né? O que falta? Porque informação tem. Tá, a informação ela existe, ela está acessível para toda a população. Hoje, minimamente, as pessoas sabem como se pega uma DST ou HIV/AIDS, né? Mas o que está faltando é pensar em novas estratégias de prevenção, né? Então, isso é fato. Claro que a epidemia ela está, de uma certa maneira, estabilizada, mas a gente não pode abaixar a guarda, né? Ainda continua morrendo pessoas por AIDS, né? Então, esse foco também deve ser muito bem aprofundado e discutido com a população. Há uma questão que parece que não foi solucionada, Lucas, que é o preconceito, né? Como eu dizia, no começo, né, chegou até a se chamar de doença dos Hs, né? Homossexual, heroína, né, por causa da droga injetável, né? Ainda esse preconceito, as pessoas ainda têm dificuldade de lidar com o tema por causa disso? Infelizmente, ainda existe dificuldade de lidar com o tema. Mas, como os nossos colegas anteriores disseram, né, como o Armando disse, o Américo também complementou, eu acho que o que falta hoje é você criar novas estratégias de informação. Porque o preconceito ele também é combatido com informação, né? A gente vê no nosso dia a dia, principalmente das pessoas vivendo com HIV/AIDS, que a falta de informação ela gera cada vez mais preconceito. A gente conversava antes do programa de filha adolescente de 17 anos que ainda brinca com a Barbie. E o senhor até brincou. E com o Ken também. Quer dizer, as meninas sabem, sim, o que estão fazendo. Por que não se previnem? Olha, recentemente estava até acompanhando o noticiário que trazia uma pesquisa que foi feita com um grande número de jovens por todo o Brasil e grande número de meninas dizendo que não obrigavam o seu parceiro a utilizar a camisinha porque teriam medo, né, de caso solicitassem a camisinha o parceiro acabasse deitando com uma outra menina. Então, veja a falta, né, de informação da pessoa que ela sujeitar uma condição dessa, ela está podendo sujeitar a sua vida inteira a ter que se medicar, né, a possibilidade dos filhos também terem a mesma doença. Então, como dito aqui, eu acho que é uma questão unânime na bancada, né? Há uma informação colocada, mas acho que as pessoas não estão conscientizadas, né, do problema que é ter que conviver, né, do problema que é ter que se cuidar, se medicar com uma doença tão séria quanto essa. Eu acho que ainda tem muito essa coisa de comigo não vai acontecer, né? Eu não sei esse negócio. Eu acho que não sim. Vai acontecer. Para você não se prevenir, porque você acha que com você não vai acontecer. Porque a gente nunca vai ser assaltado, a gente nunca vai ser atropelado, a gente nunca vai sofrer um acidente de avião, né? Mas, infelizmente, a AIDS está aí e as pessoas estão sendo informadas. Mas, infelizmente, eu tenho filhos adolescentes também. Na hora do jornal, da televisão, as crianças saem da sala, vão comer pipoca, vão fazer alguma coisa. Ninguém está muito ligado, a juventude não está muito ligada nas informações. Eles não se informam, não leem revistas sobre notícias, leem sobre celebridades, nunca sobre notícias importantes. Então, eu acho que precisa haver uma educação na escola e na família. Eu acho que isso é fundamental. O jornal fala, a televisão fala, mas passa desapercebido. Eu acho que a criançada está muito preocupada com a sua própria sexualidade, esquecendo das consequências dessa sexualidade. O Ministério da Saúde faz campanhas aí do uso da camisinha, do preservativo, tudo isso? Timidamente. Exatamente, Desculpa, em épocas de carnaval. Exatamente. Ou agora, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, ontem eu assisti televisão várias horas, quando eu cheguei em casa, depois do jornal, eu não vi nenhuma inserção. Na Globo passou uma vez, falando sobre o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Eu acho que isso precisaria ser bastante efetiva todos os dias. Eu acho que o governo poderia muito bem bancar essa propaganda e as emissoras de televisão, elas cedem espaço, às vezes até gratuitamente, para campanhas institucionais. Então, eu acho que se houvesse um empenho das autoridades, dando facilidade para que as ONGs se manifestassem,
eu acho que haveria bastante receptividade da mídia.